Olá, como vai você, família? Bem-vindos todos vocês. De qualquer lugar, quando você está aqui com a gente, nos tornamos família e que seja mais uma oportunidade de aprendermos juntos. Que você tenha em mente que desafios todos nós temos. Cuidado para não pensar que os seus são os maiores, mas são os mais importantes porque são seus. E diante dos nossos desafios, nós precisamos todos os dias nos encorajarmos e muitas vezes olhar a história dos outros, daqueles que conseguiram vencer, que conseguiram ir além, conseguiram fazer mais do que outros disseram que conseguiriam, mas foram vitoriosos, nos inspiram. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas querendo copiar o que elas fazem. Isso não é bom, mas é bom olhar para a experiência dos outros e aprender com elas. Aprender com aquilo que elas passaram e com as quais aprenderam e hoje podem nos ensinar também. Procure histórias de pessoas que te encorajem. Olhe para as vitórias dos outros e acredite, a coragem que elas tiveram pode também ser a sua coragem. Mas é provável que, de alguma maneira, você não acredite que a tem. Mas tem. Todos nós. Se pararmos para identificar o que há de forte em nós, vamos encontrar. É que muitas vezes o medo nos paralisa, ou olhamos para fora pela janela e pensamos que os outros é que podem, os outros é que são incríveis e que nós somos o que somos. Pensamos pouco a respeito de nós. Pense melhor, porque, sobretudo, Deus pensa de você o melhor. O céu deu a mim e a você o melhor. A nós é conferido o valor de sermos filhos de Deus. Por isso, quando cremos nisto, somos encorajados. Nos tornamos fortes e corajosos, não exatamente porque temos isto naturalmente em nós, mas porque Deus nos deu Jesus, o Espírito, nos encoraja a nos conceder todos os dias o privilégio de nos acharmos filhos amados. Isso nos fortalece. Então, quando nós olhamos para a história dos outros, que encontremos na história dos outros aquela força e coragem que há em todos que acreditam como sendo a possibilidade dele, dela, minha e sua também. Porque em todos nós, a centelha de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus nos faz mais que vencedores. Vamos ao programa de hoje? Vai falar de coragem também, da coragem de você olhar para uma realidade que pode ser mudada, transformada. O que você sabe sobre compulsão? E especialmente hoje nós vamos falar da compulsão de comer. Tem gente que come compulsivamente. E o que dizer sobre isso? Tem como superar? Tem como mudar? Tem como fazer diferente? Tem como ser diferente? Venha ao programa de hoje, vai ser legal demais, sobretudo ter a sua companhia. Minhas convidadas estão aqui comigo, a psicóloga Amanda Alcântara, com quem nós vamos aprender muito no programa de hoje. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, um prazer imenso estar aqui de novo. Obrigada. Acompanhada da Sabrina Ferrari, ela é especialista em comportamento, é coach, vem contar da sua experiência e como hoje ela trabalha ajudando a tantas mulheres, especialmente mulheres, que lidam com a compulsão diante da comida. Sabrina, bem-vinda. Obrigada, Darleide. É uma alegria estar aqui, um programa que é uma bênção, que ajuda tantas pessoas. Muito obrigada. Prazer ter as duas, então. Além de, claro, ter você aqui na nossa companhia, interage com a gente, manda sua pergunta, fique à vontade. E eu quero começar já entendendo melhor, deixando bem claro o que é exatamente compulsão. Nós vamos falar especificamente sobre a compulsão com relação à comida, mas o conceito precisa ficar claro. Quando é que eu sei que estou me comportando compulsivamente? A compulsão, Darleide, ela vem encaminhada de gatilhos mentais, aonde o sujeito, né, a pessoa, ela se torna escrava de algum desejo, neste caso, por exemplo, da comida, né? As compulsões, ela vai tanto para a comida quanto para um jogo. É um desconforto emocional em que o indivíduo tem
e ele usa de algum gatilho, de alguma substância ou da comida para suprir aquele desconforto emocional e também mental. Quando se torna compulsivo ou obsessivo, ele vira um ciclo vicioso, porque além da compulsão, eu preciso disso para eu me sentir bem, eu preciso comer porque eu estou triste, eu preciso comer para preencher tudo isso que eu estou sentindo e eu não estou dando conta. Ele vira um pensamento obsessivo ao longo do tempo. É claro que existe tratamento, etc. e tal, mas a compulsão é tudo aquilo que tira o indivíduo de pensar racionalmente. Ele fica num plano muito emocional e ele é limitado na capacidade de pensar, por exemplo, nas consequências, por exemplo, na compulsão alimentar, de desenvolver algumas doenças, diabetes, colesterol e etc. Ele fica a pessoa fica limitada, ela não enxerga nada além de precisar comer. Entendi. Para que a gente tenha essa compreensão exatamente do que estamos falando a compulsão. Então, alguma coisa que escraviza, limita, que torna o indivíduo dependente. Obviamente, a compulsão ela se aplica a outras demandas. O uso de drogas, o jogo, pornografia, compras. A pessoa, depois vem o... Quando que a gente sabe distinguir quando por exemplo, eu estou triste hoje porque eu me dei mal na prova. Fiquei ansiosa, fiquei deprimida, fui lá e comi um pacote de doce, uma pipoca doce. Me liberou serotonina, me deu aquela sensação de prazer imediata e ficou tudo bem. Agora, quando eu sei que está extrapolando e compulsivamente, quando eu necessito disso o tempo todo, quando a única solução que eu me encontro para o meu problema é o ato compulsivo, né? De todas as outras demandas que você falou. Então, ele passa a se tornar patologia quando eu vou nos rituais. O indivíduo se torna refém. Torna refém, isso. Bateu a angústia, então eu possuo aquela substância, faço uso dela para resolver uma questão que é interna, mas obviamente isso vai ser momentâneo. Sabrina, você tem algo muito particular, especialmente do universo feminino, que traz uma série de desdobramentos no que diz respeito, por exemplo, a comer, ganhar peso, se sentir culpada, se sentir feia. Conta da sua história para a gente, porque eu acho que o mais interessante é quando nós visualizamos o cenário da vida de alguém e dali nós tomamos ciência da nossa própria condição quando nós estamos afetados por algo que passa por essa história. Sabrina. Sim, eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de comer doce, mas até então não era um problema, ou pelo menos eu não enxergava dessa forma. Faz 13 anos que eu fui embora. E com o tempo eu comecei a descontar mais as minhas emoções na comida. Então, literalmente, eu estava comendo emoções. A Sabrina brasileira, morando aqui no Paraná, foi embora para a Europa. E lá uma série de mudanças. Então, provavelmente, aquilo que você carregava das suas demandas emocionais, das suas carências, seus medos, certamente lá naquele novo ambiente, uma nova vida, aflorou mais ainda, né? Sim, e até a questão do afeto familiar, porque eu não tinha mais aqui, né? Não estava no Brasil. Então, eu acabei descontando isso na comida. Mas agravou isso com a minha gravidez, porque eu acabei, de fato, a maternidade traz grandes mudanças para a nossa vida. E se você não lida bem com essas questões, e você já é um compulsivo, você vai descontar isso, você vai buscar um alívio imediato na comida, que é os 5 minutos de prazer. Se você está no estado emocional e você come, você muda esse estado emocional. Então, o meu parto foi muito difícil. Eu me preparei 9 meses para um parto natural, porque lá eles defendem muito isso, é de fato o que eu queria. Não chegou a acontecer, eu passei 49 horas em trabalho de parto, eu tive uma cesárea de emergência, a médica me disse que salvaria a minha vida, mas eu precisaria estar ciente da minha situação, que seria uma coisa muito complicada. Não tive problema.
mas como que o emocional fica. Então, eu costumo dizer que a gravidez, o pós-parto e todas as mudanças, eu acabei buscando, acabou se tornando um gatilho para a compulsão alimentar. E para entender de fato que eu não estava conseguindo me controlar em relação à comida, eu tinha perdido o autocontrole. Isso que é o ponto, né? Você não consegue se controlar. É alguma coisa que vem de fora para dentro, entre aspas, porque é alguma coisa que sugere que você tem domínio sobre, mas internamente é tão fragilizado que se entrega. Imagina um mulherão desse tamanho, eu e você aí do outro lado, nós com toda a nossa capacidade de pensar, de resolver, de agir, nossa personalidade, né, a inteligência que nós dizemos ter, de repente nós nos tornamos reféns de algo, de uma coisa. De parar e pensar, uau, em que ponto nós chegamos? E aí vamos voltar à questão que é de todos nós a mais urgente entender. O emocional derruba gigantes, não é, amiga? Sim, amiga. É muito complicado quando a gente não se atém aos cuidados da vida emocional, psicológica. Ainda hoje temos tabus, que nós só vamos buscar o médico quando estamos doentes, só vamos ao psicólogo, né, na última hora. E essa questão da compulsão, a pessoa não dá conta daquele desconforto emocional, né? Perde-se o controle porque causa também um estranhamento, né? Veja, a gravidez, criou-se uma expectativa. Diante de uma expectativa tão esperada, planejada, grande, veio uma resposta contrária ao que ela estava desejando. De repente, bateu toda aquela frustração e como lidar é algo novo, né? Porque você planeja, você tem uma expectativa, começa a criar novas perspectivas. Na compulsão, né? Na compulsão e na doença mental, compulsão, obsessão, você não consegue, a pessoa não consegue mais ter perspectiva além daquilo. Ela até entende, olha, tá ruim, né? Preciso dar um jeito, mas é tão mais forte, porque aí você entra no ciclo de que assim, não, mas e daí que eu tô gorda? Porque você entra na sabotagem. Né? Ah, mas se meu marido me amar, ele vai me amar do mesmo jeito. Eu estou comendo porque o corpo é meu. Mas, na verdade, há uma fragilidade também e um medo. E aí vai entrando a culpa. Aí entra as questões de autoestima, de menos-valia. Nossa, e vai para tanta coisa. Vale dizer que isso também não afeta só mulheres, né? Afeta homens e mulheres. Muitos homens. E aí, em que momento, Sabrina, você percebe que... Bom, eu já gostava... Que estava rendida a comida. Eu já gostava da vida saudável. Quando eu te conheci, inclusive, eu estava numa dieta muito restritiva, eu estava tendo resultado. Porém, nada que é restritivo é sustentável. Então, ok, veio a gravidez, Aliás, eu sempre tive essa compulsão, mas com esse período que foi muito difícil para mim, como eu lidei com tudo, acabou se agravando e, de fato, eu falei, não, é um problema que está fora do controle. Então... Fui numa festa de uma amiga um dia e não comi o bolo que estava lá na festa porque eu estava decidida a mudar. Nós temos dessas, né? Agora eu vou mudar. Então eu cheguei lá e eu não comi esse bolo. E chegou uma menina perto de mim, eu não conhecia ela, mas ela me disse assim, você não está comendo bolo porque você está de dieta? E quando nós não estamos bem com nós mesmos, a gente cria fantasmas. Quando ela me disse isso, eu falei, ela já está vendo que eu ainda não emagreci. Aquilo me causou um desconforto e uma ansiedade que eu cheguei em casa, e eu não comi o bolo, mas eu cheguei em casa e eu encontrei uma barra de chocolate. E quando eu vi aquela barra, eu pensei, uau, é tudo que eu preciso nesse momento. E eu costumo dizer, o problema não são os alimentos, é como a gente enxerga eles. E nesse dia a barra foi pouco. E depois ficou muito doce, eu comi o salgado, depois do salgado eu comi o doce. E nesse dia eu pedi socorro a Deus. Porque eu entendi que eu tinha dieta e eu tinha treino, eu gostava da vida saudável, eu estava fazendo exercício, mas que eu não estava conseguindo seguir, porque eu fazia 3 semanas de uma dieta muito sofrida, perdia lá 2, 3 quilos, depois eu pegava um pedacinho de chocolate. E esse pedacinho de chocolate desencadeava uma compulsão que até eu não engordar os 3 quilos que eu tinha perdido, eu não parava de comer.
eu entendi que emagrecimento era muito mais comportamental e emocional do que dieta e treino. Nesse período, você chorava, você se esmurrava, você tinha raiva de você? Como que você se via e como você se cuidava? Ou como você se dava bronca? Como era você e você mesma? Sim, me criticando o tempo todo. Me criticando e chorar, eu chorei nesse dia. Que eu pedi socorro a Deus, que eu pedi uma ajuda, porque eu falei, Senhor, eu estou indo por um caminho perigoso e eu preciso de um direcionamento, porque eu estava entendendo que a questão era com a minha mente mesmo. Então, a gente tem muito disso, de se criticar e achar que se criticando a gente vai conseguir fazer alguma coisa, quando na verdade é totalmente ao contrário. O crítico é um dos sabotadores do emagrecimento. A gente só cuida do que a gente ama. A gente precisa começar a se olhar com mais amor. É, pelo que eu estou vendo, então ela já aprendeu e aí nós vamos começar a sugar mais da Sabrina, da Amanda. Como é que a gente faz diante de uma limitação que bateu a porta, bateu no teto e você não encontra saídas, porque é você e você mesmo. Vai chegar a hora em que não é você e o nutricionista, não é você e o médico, não é você, nem você e o psicólogo somente, é você e você. Decidindo viver ou morrer, e que seja pela vida. E nós estamos aqui para ajudar você a viver. Qual é a sua compulsão? O que te domina? E eu fico pensando, Amanda, que se olharmos bem de pertinho, todos nós, de alguma forma, mais ou menos, nós somos escravos, porque às vezes não vamos chamar de compulsão, mas quantos não conseguem se dominar frente a uma pizza que havia prometido não comer? Quantos não vão conseguir lidar com uma bebida que havia prometido não beber? Quantas vezes nós nos pegamos traídos quando fizemos promessas e fomos nós mesmos que nos traímos e quebramos as promessas feitas? Por quê? Porque há algo dentro da gente que muitas vezes fala mais alto do que nós temos pedido socorro. E para te ajudar a pensar sobre questões assim, temos aqui o consultório. E o consultório é um lugar de fazer você pensar na sua vida e principalmente levar você a tomar decisões. Nunca daqui do nosso pedestal, olhando de cima para baixo, dizendo você é um mero coitado ou coitada. Mas daqui, com palavras firmes, mas com muito afeto, fazendo você pensar a partir das orientações de profissionais, de pessoas que inclusive carregam na própria história você pode, você consegue, você vai, porque sobre todas as coisas, Deus é por você e jamais contra você, para te fazer vencedor. A conversa de hoje com Amanda e Sabrina tem esse intuito de, mais uma vez, fazer você ser vitorioso e vitoriosa nas suas decisões. Porque não é uma comida que vai limitar você. Não é uma bebida ou qualquer coisa que pode escravizar você. Saiba e se veja livre. Como foi sua liberdade, dona Sabrina? Bom, nessa semana que eu pedi ajuda e direcionamento a Deus, eu comecei a procurar sobre cursos de como emagrecer a mente. Encontrei o meu primeiro curso e fiz esse curso, mas não contei para ninguém, óbvio. Compulsão é uma dor silenciosa, a gente não conta, a gente não comenta. A gente só fala, eu gosto de comer bastante, né? E nesse curso, eu já descobri o mundo, porque autoconhecimento é você descobrir o seu mundo. Sim. E eu fiquei encantada com tudo aquilo. Então, tinha uma razão pela qual eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Não é falta de vergonha na cara. Não é, porque na realidade eu acho isso até muito cruel. O compulsivo, o obeso, o que ele menos tem é falta de vergonha na cara, é falta de força de vontade. Porque um magro nunca faria o que o compulsivo já fez para tentar emagrecer. Então isso é muito cruel. Descobri muitas coisas. Segundo curso, comecei a postar no Instagram, já estava melhor. E aí, perdão, um dia uma menina me escreveu e me disse assim, quando que você vai começar a atender? E eu pensei, então eu vou começar a atender, porque até então eu tinha feito para me ajudar. Pois é, e esse atender tem a ver com compartilhar tanto o que você sofreu, quanto o que você aprendeu naquele sofrimento, naquele processo todo. Exatamente. E tem gente precisando disso, de alguém que, opa, ela me entende, ela sabe do que eu estou falando, do que eu estou passando, né? Exatamente. E aí, na prática, né? E isso significou... E aí eu cheguei em casa e eu disse para o meu marido, bom, então eu acho que eu vou começar a ajudar as pessoas. Essa era a minha vontade.
E eu comecei a atender, isso já atendi muitas mulheres e homens também, mas mais mulheres, porque mulheres se abrem mais, né? Procuram mais. Eu tenho visto, gente, processos de mulheres que realmente estão agora vivendo um tempo diferente. Amanda, como psicóloga, você, claro, faz uma leitura ainda mais profunda do sofrimento do indivíduo. O que são essas emoções doentes? Agora há pouco a Sabrina falou a respeito de que ela não exatamente comia a comida em si, mas era comendo as suas emoções. Eu gosto dessa expressão que você usa. Que emoções são essas? Quem são elas? É linda a história, né, da Sabrina. Maioria das vezes, as compulsões, elas estão numa base das emoções primárias. É amor, ódio, prazer, nojo. Na compulsão, as pessoas comem a angústia. Se a gente for olhar hoje, né, eu acredito que a compulsão alimentar ela possa vir um pouco mais forte na mulher, porque nós somos cobradas de fazer muito mais coisas daquilo que às vezes damos conta. Então a gente tem que ter o corpo perfeito, temos que ter o cabelo perfeito, temos que ter um marido perfeito, trabalhar, estudar, cuidar da casa, dos filhos, e chega uma hora que isso vai causar uma estafa mental. Você não tem tempo para se cuidar hoje em dia, né? A gente que às vezes trabalha em muitos lugares. Mas, basicamente, as emoções que ficam atrás da compulsão tem muito a ver com uma angústia. Diante daquilo que eu não sei o que é, daquela coisa que eu não sei. Sabe quando você, às vezes, você está em algum dia, de repente você olha assim e fala, nossa, eu não sei, hoje eu estou assim. Esse assim, para o compulsivo, seja essa compulsão de qualquer demanda, ela vai para o uso, vai para a atitude, para o ato que vai diminuir o desconforto emocional. Eu não digo nem sempre que é a tristeza, porque a tristeza ela vem, ela passa. A tristeza, ela é bem trabalhada. A questão humana é a angústia. Nós não fomos feitos para sentir angústias e frustrações. Como é que a angústia se apresenta? É aquele sentimento, aquela sensação resistente, persistente? Aquela coisa assim. Ai, eu tô assim. O que é o assim, Amanda? Sim. Ai, eu não sei. Eu li uma coisa e aquilo me acionou um gatilho emocional da infância. Isso está me causando uma angústia. Eu não sei explicar. Na verdade, às vezes você está tão bem e aí você tem essa angústia e você se culpa por sentir essa angústia também. Mas está tudo certo, está todo mundo saudável. Meu marido tá bem, filho, tá bem, a casa tá bem, tô bem. Eu não tenho motivos para isso. Aí vai chegar um amiguinho que vai dizer assim, que isso, amiga? Que isso, amigo? Tá tudo indo bem, você tem trabalho, tem casa, tem tudo. Você não tem você se sente ainda mais culpado, porque realmente eu tenho tudo e estou me sentindo assim, sou uma ingrata, não é? Assim, você tem tudo. Do que você está reclamando? Mas para você ter tudo, aos olhos das pessoas, ninguém sabe o que acontece nos bastidores da sua vida. Né? Então, como a Sabrina está nos colocando, no caso dela, por exemplo, a gravidez que foi difícil para ela em algum dado momento, porque tem a história dela, tem todos os planejamentos dela. Agora, normalmente, perdão, mas normalmente as angústias, elas são geradas em que berço? Onde elas foram geradas e em que berço elas nascem? O berço vai ser essas situações controversas da vida, ou não sei o que e estou sentindo isso, ok. Mas onde elas foram geradas? Pode ter sido o quê? Lá na infância, pode ter sido um abandono, um desafio. O que pode gerar uma angústia? Tudo começa na infância. Toda a nossa história, toda a nossa caminhada, todos os nossos traumas, eles ficam instalados na nossa memória afetiva na infância. Talvez o que eu tenha sofrido há 3, 4 anos atrás não me causa tanta dor e tanta angústia quanto me causou na minha infância, por exemplo. Que na fase adulta, essa angústia, essa frustração não trabalhada, essa emoção não trabalhada, na minha vida adulta é acionado algum gatilho. Então, por exemplo, eu vou engravidar, mas eu não tive uma mãe presente, por exemplo, eu não recebi esse aconchego materno, então eu não me considero uma pessoa que saiba ser mãe. Quando eu engravido, eu quase vou à loucura,
porque além da nossa sociedade, você tem que ficar uma grávida bonita, você não pode engordar tantos quilos, as dietas, etc e tal, você não pode errar como se nós fôssemos heroínas. E aí ele aciona um gatilho, fala, epa, que são os erros de pensamentos, os erros cognitivos, eu realmente não dou conta de nada na minha vida. E aí a gente tem uns erros de pensamentos cognitivos que a gente fala, por exemplo, este erro, tudo ou nada, né? Eu não sirvo para nada, porque na minha infância, minha mãe, por exemplo, né, olhou para mim um dia, pediu para eu lavar a louça, um copo estava sujo, falou assim, Amanda, você não presta para nada, você nunca vai dar conta de uma casa quando você for adulta. Pronto. Registrou. Registrou, a memória afetiva. Registrou, depois essa mãe não me pediu uma desculpa, olha filha, eu não quis dizer isso, eu quis dizer que você pode lavar um prato melhor, eu vou te ensinar. Aquilo ficou, eu realmente não vou prestar para nada. Mas e até quando a gente enxerga a gravidez como uma bênção, que foi o meu caso, mas ainda assim causa insegurança. Mãe de primeira viagem, né, o parto que não foi o que eu gostaria, e depois o pós-parto, que é uma fase muito difícil para a mulher. Então, às vezes também a gente enxerga como uma bênção, como algo gostoso de estar vivendo, mas ainda assim pode existir a insegurança, né? E aí ele meio que... A insegurança, que com certeza deve ser normal, não sei ainda, é uma insegurança normal, mas para alguém, né, pode não ter sido o seu caso, mas para alguém que já tem na sua história o sentimento de medo, insegurança, não tem uma boa autoimagem, não tem boa estima, isso derruba a pessoa. Né? Porque a angústia vai aflorar nela, porque diante de uma situação X, ela fica com medo de não dar conta. Por medo de não dar conta, vai causar angústia. Essa angústia vai me causar um buraco que eu não sei de onde vai vir. E eu preciso preencher esse buraco. É uma sensação de inexistência. Ai, tem um negócio. Ai, não sei. Ai, amiga, me dá essa cerveja aqui. Ai, amiga, vamos naquela loja. Para tudo, isso aqui é água, tá? Nada de cerveja. Nós vamos para o nosso intervalo bem rapidinho. Deixa eu lembrar para você, porque é rápido e na volta a gente continua conversando com a Amanda e com a Sabrina. E aí nós vamos partir para algumas questões ainda mais práticas. Quais são os cuidados, quais são as formas de lidar, qual é a maneira mais adequada de você enfrentar essa dificuldade chamada compulsão, que é uma baita de uma dificuldade. Vai exigir, mas está aqui provas e tantas outras provas de pessoas que venceram e você pode vencer e fazer diferente. Sim, lembro para você da revista Entre Família, entre em contato com a gente, pede a sua. Aqui, uma lição atrás da outra sobre como viver melhor com você, com a sua família, seus relacionamentos. Tem bastante conteúdo. Tá pensando que é uma revista de desenhozinho, palavra cruzada? Não, aqui é para estudar, para você se ver aqui em situações bem específicas e cuidar de aprender e pôr em prática atitudes novas para levar você mesmo e a sua família a ser feliz. Nosso telefone é esse aí, bem facinho de você entrar em contato com a gente por telefone ou WhatsApp, que está na tela, é o WhatsApp 12 98100 1615, 98100 1615, ou pode ligar para a gente no 12 2127 3121, 12 2127 3121 e pede a sua revista, é grátis. A gente daqui manda para você tudo certinho, claro, com o apoio dos Anjos da Esperança, que são os nossos apoiadores financeiros, os nossos queridos a quem temos muita gratidão. Beijo para todos, já estamos de volta com o nosso consultório. Até já. Enfrentando compulsão alimentar. Como é que a gente briga com o desejo de comer loucamente? Já entendemos no primeiro momento aqui no nosso programa que muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, uma compulsão vai significar uma busca para resolver uma angústia, por não saber do que se trata esta angústia, então vamos lançar mão de alguma coisa que nos faça nos sentirmos melhores, mas isso significa escravidão. E agora a sequência é sobre como nos livrarmos de um peso tão grande, de uma agonia tão grande, que é você querer sair de um ciclo vicioso e não conseguir.
Sabe que não deveria comer tanto quanto come, mas não consegue parar. Não consegue resistir àquela oferta de um prazer imediato ao comer uma torta inteira, sozinho, com as portas fechadas, para ninguém ver e depois cair no choro de tanta tristeza de ter sido derrotado, derrotada. Vamos lá, como é que faz? Sabrina, que é a nossa de hoje, mais uma vez apresento a Sabrina Ferrari, acompanhando da psicóloga Amanda, e nossa conversa é para ajudar você. Sabrina, o que acontece? Quais os passos agora, depois do autoconhecimento, que você disse que foi buscar, que vem a seguir? O que a gente aprende? Para se livrar da compulsão, a gente precisa primeiro mudar o nosso pensamento. Porque às vezes a gente quer mudar o hábito no hábito, e o hábito é a quarta engrenagem cerebral do cérebro, nós temos 4. Precisamos partir da primeira, que é o pensamento. Esse pensamento, ele vai desencadear um sentimento, uma emoção. Com isso, um comportamento. E você vai adquirir um hábito, tá? Então, precisamos primeiro o pensamento. Agora, indo mais além, antes de um pensamento, existem crenças. E essa crença, ela pode ser limitante ou não. Então, se tem alguma área da sua vida que não está fluindo, existe uma crença limitante ali. Então, vou dar o meu exemplo. Quando eu chegava numa festa de criança, por exemplo, que tinha docinhos de festa, que era a minha fraqueza, e eu falo disso muito abertamente no meu Instagram, quem me segue já sabe dessa história, eu chegava e a minha crença era, eu não consigo dizer não pro docinho. Se essa era a minha crença limitante, o meu pensamento era, bom, já que eu não consigo dizer não, então eu vou comer. E não era comer 1 ou 2, era comer 30. E quando eu falo 30, tem gente que olha e fala, nossa, ela está exagerando. Não tô não, eu estou jogando bem baixo. Já que a minha crença era essa, o pensamento é, vou comer. Então, quando o indivíduo diz, quando eu digo, eu não consigo, esta é a crença, Isso. Eu não consigo. Ela me limita porque eu estou dizendo não consigo. Totalmente. Ponto. Isso. Isso vai definir a minha reação e todo o resto. Porque o meu pensamento era para comer. A ansiedade, que era o sentimento, é já que eu vou comer, que seja logo. Quando que vão servir esses docinhos? Quando que vão cortar esse bolo? O meu comportamento, a minha ação era ir e comer. O meu resultado era negativo, mas veja bem, no momento que eu comia, eu já sabia que o resultado era negativo, porque aquele alimento não trazia o resultado que eu buscava. Mas eu voltava para a crença, mas eu não consigo dizer não para o docinho, então eu vou continuar comendo. Você passa uma vida vivendo esse ciclo vicioso, quando na verdade você precisa quebrar crenças limitantes e colocar uma positiva no lugar. Como é que faz isso? Porque hoje eu vou numa festa, por exemplo, e eu penso, eu sou maior que o docinho. É só um docinho de festa, perto de tudo que Deus fez, de tudo que Deus me proporcionou, de como eu me enxergo hoje em dia. Mas como foi que você chegou a pensar o que você pensa hoje? Como é que porque é um pulo gigante entre vencer a crença limitante, mudar o pensamento, o comportamento, e hoje você olhar para o docinho, você é apenas um docinho. Eu acredito, Darleide, que foi elevando a autoestima. Realmente foi um processo, e um processo com Deus, de me enxergar de uma forma diferente, de como Deus me vê. Porque quando você começa a ter autoconhecimento, a buscar esse conhecimento, mas você também tem intimidade com Deus, porque quando a gente fala de obesidade ou de compulsão, o físico é a ponta do iceberg. Como é que está o interno? Porque a obesidade, antes de ser um fator externo, ela é interno. Então, como está a sua saúde espiritual? Não existe saúde espiritual sem intimidade com Deus. Como está a sua saúde mental? E a sua saúde emocional, porque a qualidade das nossas emoções determina a qualidade de vida. Então eu busquei tudo isso num conjunto, equilibrar tudo isso, dizer, não, esse docinho nem me merece. Não vou comer. Vou usar essa tática. Essa batata frita não me merece. Não me merece, muito pouco. Ô, Amanda, a gente também, ao falar de um processo desses, a gente precisa também falar de um pouco ou bastante sofrimento, porque é processo que precisa tocar em feridas que talvez antes não reconhecia, antes não percebia, e isso é exigente.
Todo o processo, né, Darleide, que a gente vai fazer na nossa vida, por isso que é muito importante as pessoas estarem acompanhadas de um profissional, um nutricionista, coach de emagrecimento, o psicólogo que ele vai trabalhar nas questões emocionais, o coaching ele vai no focal porque realmente precisa... É imediato? É imediato, porque quando você começa a mexer com as coisas emocionais, é muito interessante porque eu atendi casos de que a questão do comer não era só comer o afeto, mas as pacientes estavam querendo ter uma capa protetora diante do seu corpo com gordura. Por quê? Porque sofreram muitos abusos. Então, engordar, eu me proteger, ter esta capa de gordura me protege, porque eu fico menos sexy, eu não preciso lidar com homens, ninguém vai me querer, nem eu me quero, porque, olha, eu sofri abusos, né? É claro que em todo esse processo dolorido, porque vai desencadear a saúde física, né? A diabetes, colesterol, nossa, hipertensão, porque você não vai comer um saco de chuchu. Vai comer um saco de batata, de frango, não sei, né? Vai para diversas outras coisas. E isso vai prejudicar a saúde. Até a pessoa entrar nisso que a Sabrina falou, de quebrar essas crenças, ela precisa de um gatilho emocional positivo, de começar a compreender também essa questão, né, de como Deus me vê, de alto valor. Porque, por exemplo, num caso de violência sexual, a pessoa já está se sentindo sem valor algum. Então, isso me protege, né, essa gordura. Ela come para distanciar o interesse masculino. Nós temos pelo menos 23 sabotadores do emagrecimento. Esse é um dos. Mas também tem o perfeccionista, aquele que está fazendo tudo certinho, aí come uma colher a mais de arroz. Ah, agora eu já saí da dieta, eu vou continuar comendo. Tem o controlador, que não suporta ser controlado. Geralmente na infância foi muito controlado pelos pais. Ou vivia em um ambiente que ele precisou, por si só, se sentir seguro. Então ele não quer ser vulnerável. Então ele controla todo o resto, marido, filhos, trabalho, e em alguma área da vida precisa relaxar. Geralmente é com a comida, é aquele momento que eu chego em casa e eu vou comer porque é o meu momento. Exatamente. Eu mereço comer. Mereço. A gente come por merecimento. É claro que essa questão do abuso, Darleide, só para a gente fechar isso, é uma das coisas, como a Sabrina falou, mas todo o processo, quer de emagrecimento ou qualquer outro tipo de compulsão que a pessoa perceba que está tendo, tem que estar, assim, bem disponível e seguro de si. Não, eu vou vencer isso, eu quero, e se armar de fatores protetivos, né? Médico, psiquiatra, quando necessário, porque há também os casos que desenvolvem anorexia e bulimia, depressão e ansiedade, né? Como a gente disse no começo, há momentos e uma tristezinha, uma coisa ou outra, você vai lá, ai, nossa, hoje eu vou comer uma barra de chocolate, não sentiu culpa, não chorou, olhou no espelho e falou, nossa, Amanda, você viajou, né? Você comeu uma barra de chocolate? Menina, para. E no dia seguinte a vida segue e você não tem as recaídas, né? Acho que você trabalha muito com isso, né, no coaching. E você retoma. Você não cai de novo nas armadilhas sabotadoras. E a Sabrina, ao que sei, fez tudo realmente quando decidiu como deveria ser. Psicólogo, precisa fazer terapia? Vou fazer terapia. Vou fazer o que preciso. Vou procurar nutricionista? Nutricionista. Ou seja, não dá 5 minutos assim e sai na emoção resolvendo de peito aberto. Você precisa ter a maturidade de reconhecer que se esta é a hora de você dar o start para a mudança, vai precisar de suporte, vai precisar de pessoas que possam te dar um suporte seguro. Então é terapia, nutricionista, enfim, os profissionais necessários para se envolver nesse processo junto com você, para que então a sua caminhada seja uma caminhada de sucesso. Então não tem nenhuma aqui uma venda de um discurso
barato, facinho, que basta pensamento positivo. Não, aqui tem muito trabalho, muita relação para chegar a dizer o que está dizendo, fazer o que está fazendo, né? Achei bastante significativo, acho que merece um programa inteiro esse aspecto que você traz quando, por exemplo, muitas vezes alguém não se dá conta de que ela está num processo de sobrepeso, mesmo de obesidade, aparecendo no corpo algo grande que possa significar algo muito maior lá dentro, querendo afastar, querendo inibir, querendo negar. Isso é um tema que é muito mais profundo do que a proposta de trazê-lo agora. Mas vou guardar esse trecho porque ele é muito bacana de a gente entender, muito, aliás, fundamental para entendermos. Acho que vale um consultório inteirinho sobre isso. O que está sendo visto aqui fora, que eu estou mantendo aqui fora, tem um significado aqui dentro da gente. A gente precisa considerar isso com muita seriedade. Sabrina, volto aqui para você. Então vamos lá. Chegou uma hora em que você e quem passa por um processo desses vai chegar e olhar para aquele docinho, para aquela comida, para aquele doce, aquela pizza, enfim, o que seja, e vai dizer, estou bem. Pode demorar. Pode. Nós temos 4 estágios de aprendizagem do cérebro, ou seja, é um processo. Então, o primeiro é a incompetência inconsciente. Você não sabe que você não sabe fazer. Como recém-nascido, ele não sabe que ele não sabe andar, certo? Com o passar dos meses, o bebê começa a ver que está todo mundo olhando. Ou seja, ele passa para o segundo estágio, é uma curiosidade. É a incompetência consciente. Ele sabe que ele não está sabendo fazer o que os outros estão. Geralmente, quem chega até mim, e era o meu caso também, porque eu gostava da vida saudável, eu estava no terceiro estágio, que era a competência consciente. Eu sei que eu consigo. Não consigo nessa constância, porque eu tenho crises de compulsão, mas as pessoas, hoje a gente tem muita informação, então as pessoas sabem o que comer, as pessoas sabem o que beber, sabem que precisam de um exercício físico, entende? Só que quando chegam no resultado, e se chegam nesse resultado, voltam a comer tudo que estava comendo antes, porque nós associamos dieta dor e comida prazer. E se é essa associação que a gente faz, isso governa a nossa vida. Porque o nosso cérebro trabalha com recompensas. Então, dependendo da recompensa que a gente fortalece, é para lá que ele vai levar. Então, o que acontece? Terceiro estágio, competência consciente. Como que a gente atinge o último estágio, que é olhar para o docinho e falar, eu estou bem, obrigada, posso, mas, porém eu não quero. Com prática, frequência e repetição. Você atinge o último estágio de aprendizagem do cérebro. E aí o que acontece? A gente usa muito a disciplina, porque ninguém conquista nada nessa vida fazendo só quando tem vontade. Eu vou trabalhar hoje porque eu estou com vontade, eu vou estudar quando eu estou com vontade. Então a gente precisa encarar o cuidar da nossa saúde, porque é isso aqui que a gente tem, é o físico que vai nos acompanhar para sempre, como obrigação também. Por que não acordar de manhã e fazer um exercício físico? Então, assim, defina o quanto você quer isso para a sua vida, de 0 a 10, o quanto você está disposto. E, a partir disso, não negocie com a sua mente, porque quando vai para o racional, você perde. De manhã, quando eu acordava 4h45 da manhã para treinar debaixo de neve, e eu começava a pensar nas consequências de não ir, eu perdia. Que é só hoje, amanhã eu vou. E essa semana era uma semana que eu quase não fazia exercício. Então, eu defini que não. É muito importante, eu não vou negociar. E aí você usa a disciplina para fazer isso, mesmo quando você não quer, e com a disciplina você conquista um hábito. E depois o hábito faz o trabalho para você, porque você já não consegue mais não fazer um exercício. Você olha para o docinho e esse docinho nem te agrada mais. Até porque você pagou um preço alto. Eu associo a dor. Mas eu digo assim, agora você olha para aquele doce, que era o seu gatilho, e você olha para aquele doce e diz assim, eu paguei um preço alto para agora eu destruir tudo em função de um prazer tão pequeno. Exatamente. E tudo o que você fez se tornou prazeroso também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa considerar muito, que é o fato de, quando você vence alguma, por menor que seja, por alguma coisa simples do seu dia a dia, que para você até então era difícil e você usava o discurso do eu não consigo. No dia em que você consegue, a resposta de prazer por ter conseguido é tão maior, que você começa a ficar desejando sentir aquilo outra vez. Isso te encoraja, ou seja, a tua atitude
positiva vai alimentando a sua própria coragem. Exatamente. Então, insistir para se retroalimentar da sua coragem. Amanda, tá tudo certo até aí? Já tô com vontade de comer um docinho. Eu tô aqui pensando, gente, que docinho era esse que ela tanto queria comer? Tô com vontade. Docinho, Mas para você ver como o nosso cérebro funciona, eu não sou chegada a doce. Mas se falar que não pode, que não a gente pode, vai querer com mais eu já tô querendo comer um doce. Isso aí, bom. Aquilo que a gente não pode ter. Então, quando a gente começa uma dieta, a gente olha os alimentos, só que não pode, não posso pizza, não posso doce, não posso isso, não posso aquilo. Mas se eu te falar, por exemplo, Amanda, você não pode comer manga mais. Se você quer emagrecer, acabou a manga. Você vai querer fazer a despedida da manga para garantir que você vai aguentar por um tempo. Se você passa aí 3 semanas sem manga, o seu cérebro vai te falar o tempo todo, Amanda, manga não pode. Você vai no mercado, você vai sentir o cheiro do quê primeiro? Da manga. Então é assim que funciona. Então a gente foca só no que não pode e onde a gente foca, expande. Entende? Aumenta, né? E se a gente está fazendo uma dieta com dor, isso não é sustentável. O que é ideal? A gente precisa encontrar o prazer na vida saudável, porque isso é sustentável. Lembra quando eu falei do crítico, que eu me criticava muito? E é o que eu vejo hoje nos atendimentos, as pessoas que perdem 500 gramas, por exemplo, estão arrasadas. Nossa, eu perdi só 500 gramas. E eu pergunto, mas se você tivesse engordado, como você está? Ah, muito pior. Então a gente precisa vibrar com todas as nossas vitórias. Porque a gente está mandando um comando para o nosso cérebro que diz o seguinte, Amanda, você é muito feliz quando você não come e você vê resultado. Não come certos tipos de alimentos, entende? Então, como ele trabalha com recompensas, numa próxima vez ele vai te falar, lembra como você ficou feliz quando você não comeu e você vibrou com a sua vitória? Então é para lá, é para... Nosso cérebro quer que a gente seja feliz, né? É assim que tem que ser. Deixa eu lembrar aqui para você, mostra aqui. Uma das lições do curso Entre Família tem esse tema, olha, emoções venenosas. É a lição número 12. Emoções venenosas. É disso aqui que você precisa ter conhecimento. É sobre as emoções venenosas que estão levando você a agir de maneira inadequada e que isso significa desvalor com a própria vida e, inclusive, o encaminhamento para a morte. A gente pensa que a gente tem vida para sempre. Não, a nossa vida é finita. Especialmente quando nós não olhamos a vida com o valor que ela pede, nós a limitamos mais ainda. Então, pensar na vida com o valor que ela tem, considerá-la como ela precisa ser considerada, é também identificar o que está de errado na gente. Quais são as emoções que estão envenenando a gente? Quando você se vê incapaz, dominado pelo medo, dominado por uma comida, dominado por uma bebida, um vício, seja ele qual for, viciado em cigarro, bebida, comida, sexo, o que quer que seja. Emoções venenosas provavelmente ou certamente estão empurrando você para descer ladeira abaixo e ser infeliz. Apesar de tudo que você já errou até aqui, de tudo que nós erramos até aqui, o mais bonito é identificarmos o que está errado e tomarmos uma rota agora adequada e que nos leve a sermos mais que vencedores. Sabrina, Amanda, quando nós nos vemos assim necessitados de fazer mudanças, novamente vem aquele medo da incapacidade de conseguir, mas até aqui estamos certos de que é possível. Qual é o lugar da terapia, Amanda, para enxergar isto? Olha, a pessoa para chegar na terapia, né, como a gente falou, ela tem que estar no extremo, né, porque as pessoas têm essa dificuldade ainda de entender a questão da saúde mental e emocional. Que é uma pena, então. Que é uma pena. Só chegar lá nesta hora. Né? Porque durante a terapia, por exemplo, num processo comum, eu digo, porque a gente está falando aqui da questão da compulsão, por exemplo, da compulsão alimentar, normalmente as pessoas vão para a terapia quando o médico ou a nutricionista ou a educadora física, chega uma hora que a pessoa empaca, aí que ela vai. Por quê? Porque a pessoa está procurada com o externo, aí entra um pouco no que a Sabrina falou. Nossa, eu só perdi 500 gramas.
Ela não está entendendo que o processo, talvez, poxa, perdeu, né? Está caminhando. Está caminhando, mas o ser humano não foi feito para perder, a gente não sabe perder. E eu aprendi uma coisa muito linda com uma amiga minha, que também é coaching de emagrecimento, que ela fala assim, você precisa pensar diferente, você quer ganhar vida. Pensa no biquíni, pensa no vestido que você quer pôr e que isso vai ser muito saudável, né? A terapia, ela ajuda a centrar essas emoções, ela ajuda esse paciente, seja ele homem ou mulher, a se conectar consigo e com este corpo. Porque às vezes eu vejo uma Gisele Bündchen na vida e eu acho que um dia eu vou ter o corpo dela. Não vou ter o corpo da Gisele Bündchen, né? E as pessoas ficam em conflitos constantemente em busca também de um corpo que não é dela. E aí causa angústia, causa transtorno, a bulimia, a anorexia, em busca de um corpo perfeito, mas as minhas emoções não estão nem adaptadas. Eu nem me enxergo neste corpo, como que eu vou produzir algo produtivo a este corpo? Então, o paciente, quando ele vai para a terapia com problemas, por exemplo, de obesidade ou dessas questões de emagrecimento, a gente centra esse paciente, junto com ele, vai buscando qual é o melhor exercício físico, quais as emoções estão ali mais latentes, né? E junto que hoje em dia, o que eu acho muito lindo nas profissões é que nós estamos aprendendo a conversar com o coach de emagrecimento, com o psiquiatra, com o educador físico, com o psicólogo. Nós está abrindo um leque para melhor solução, para melhor atender mesmo este paciente na sua demanda. Porque cada um tem o seu lugar nesse processo todo. E né? é maravilhoso quando se junta. É maravilhoso quando um contribui com o outro. Então vai aqui a orientação básica, terapia. Darleide, mas aqui onde eu estou não tem, eu não encontrei, eu não sei. Tudo bem, ainda que haja a possibilidade de fazer atendimento online a profissionais que atendem online. Você pode, pela internet, fazer uma terapia pela internet com profissionais autorizados a fazer isto, mas procure identificar qual é a emoção venenosa que está ativando em você um processo de autodestruição. Isso é muito importante que você considere. Considere um profissional que possa te ajudar no processo de autoconhecimento, como coaching também. Um bom coach, um bom profissional, com boa formação, com boa capacidade. Não é em 3 dias você alguém achar que já tem a competência de olhar para a necessidade do outro e atender e resolver. Por favor, estamos falando de bons profissionais, bem preparados, capacitados para ajudar você nessa sua decisão que nasce com todas as possibilidades de você vencer. E o programa vai chegando assim naquele tempinho, Sabrina, o que não pode faltar, tendo em vista o objetivo que cada um queira alcançar? Darleide, nós fazemos o que fazemos para atender às nossas necessidades humanas. Nós temos 6 necessidades: certeza, incerteza, que é a variedade, inclusive no compulsivo a variedade dos alimentos, significância, que a gente busca o reconhecimento, amor e conexão, crescimento, contribuição. Contribuição é o sonho de Deus para a gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ajuda o próximo, a gente se preenche, não é assim? Exato. Então, quando alguém me fala, né, que a vida não está boa, eu sempre pergunto como que está a sua contribuição. Então, no obeso, no compulsivo, o que acontece? Ele come, ele tem a certeza, que é uma das necessidades, a certeza do preenchimento, de que não vai ficar com fome depois, a variedade dos alimentos e, dependendo da situação, amor e conexão. Então, se tem 3 necessidades satisfeitas naquele momento, pode virar um vício, tá? Então, a gente faz isso, a gente precisa descobrir o que está em falta, o que não está, porque eu sempre pergunto, qual falta o seu excesso esconde? Uau, boa. A gente tem fome do quê? Boa. Obrigada, Sabrina. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada, eu que agradeço. Amém. É isso. Nós daqui desejamos que você seja vitorioso e vitoriosa. Não sei qual é a sua compulsão. Hoje nós escolhemos uma.
e demos a você uma demonstração de que é possível fazer diferente. Está aqui a história da Sabrina, ela mesma podendo dizer, eu sou o cartão de visitas daquilo que eu estou dizendo. Eu passei por este sofrimento, eu fui vencida pela comida muitas vezes durante um bom tempo, até eu identificar o que poderia me fortalecer e eu foquei nisto e isto me fez uma outra mulher. E você? Que decisão você toma hoje? Sobretudo, eu quero dizer, mais do que querer caber numa roupa, mais do que querer resolver um problema apenas para tê-lo resolvido e com isso resolver outras questões mais amenas, eu quero te dizer uma coisa. O desejo de Deus para a tua vida é de vida em abundância. E o desejo de Deus para a tua vida é de tanta vida em abundância que Ele te deu o próprio Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Você é morada do Deus Altíssimo para te curar, para te fazer verdadeiramente filho de Deus transformado. Que o Espírito Santo visite o teu corpo e tua mente. Um abraço e até a semana que vem.